Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Neurodiversidade em Ação Podcast. Esse que é o seu podcast onde você pode se informar sobre autismo, TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento, deficiência e direitos da nossa comunidade. Hoje nós temos aqui dois convidados ilustres, duas pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho muito grande, a Fernanda Fialho e o nosso querido botafoguense Ivan. O maior defeito dele é ser botafoguense. E o segundo maior defeito é ser anti-Flamengo. Obrigado por vocês terem aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco o conhecimento, a vivência, a experiência de vocês. A gente sabe o quanto o conhecimento ele é transformador, o conhecimento salva, o conhecimento cura, o conhecimento liberta. Então, obrigado de coração e eu espero que a gente consiga fazer aqui um bate-papo onde a gente gere conteúdos que venham a trazer impacto para quem vem assistir, né? Para os pais, para os profissionais, para as pessoas autistas. E eu queria que vocês se apresentassem para a gente dar início e começar o nosso bate-papo. Olá, eu agradeço o convite do João, eu fico muito lisonjeado de ser convidado. Meu nome é Ivan Fialho, eu sou o pai da Fernanda Fialho. É uma luta viver e conviver com o autismo. É um momento até de muita alegria, né? Poder compartilhar essa minha vivência, essa minha história, esse meu momento, né? Com quem está nos assistindo, porque eu acho que dividir o conhecimento é muito bom, ainda mais quando se trata de vivência. Obrigado. Oi, meu nome é Fernanda Fialho, eu tenho 29 anos, eu sou autista, tenho TDAH, tenho altas habilidades, tenho muitas comorbidades psiquiátricas, sou mãe de uma criança autista, tenho maior necessidade de suporte e sou filha do meu pai, que é pai solo. Ele é meio ruim de se apresentar, gente, não liga não. Meu pai é pai solo, é avô solo, ele me criou sozinho e cria eu e minha filha. Cria não, porque eu já sou criada, né? Mas ajuda a gente e a gente... É basicamente isso. E eu sou palestrante, eu sou escritora e eu gosto de falar, porque falar é legal, é divertido. E é isso. Eu tento compartilhar a minha história, porque quando eu compartilho a minha história, eu faço isso na esperança de que ela não se repita. Porque eu sobrevivi a 15 internações psiquiátricas e quase morri muitas vezes. Sofri inúmeras violências e coisas muito difíceis e ruins pela falta do diagnóstico precoce. Então, quando eu compartilho a minha história, eu espero que outras pessoas não precisem passar por isso. Por isso, eu compartilho a minha história no Instagram, eu palestro, eu escrevi um livro contando a minha história. E é isso. Cara, por isso que eu falei que eu não ia trazer perguntas e coisas antecipadas, porque a própria conversa vai conduzindo o andar, né? Vocês falaram... Cada um falou uma frase que me marcou e eu quero começar aprofundando nessas frases. Primeiro, pela Fernanda, para a gente já aproveitar esse feeling, né? Esse flow. Você falou uma coisa muito legal, né? Eu compartilho minha história para que ela não se repita. Né? Eu compartilho a minha história para que outras pessoas não venham a passar o que eu passei. Eu sei que não é fácil a gente falar de algumas coisas que a gente passa. Falar da gente é muito difícil. É muito difícil. E eu digo porque eu falo muito e sobre muita coisa. Mas falar de mim é muito difícil. E eu não sei, assim, até onde a gente pode ir nessa conversa. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, não entende por que você compartilha a sua história. Eu nunca cheguei a ter uma conversa dessa com você. Não sei se é o momento ideal. Se você achar que eu não tenho que falar, também eu não falo. Tem gente que não entende. Ah, ela tá trazendo isso, tá falando isso. Nossa, isso aqui é aquilo, tal... Mas eu sei que você continua porque você sabe o quanto
outras pessoas podem ser salvas pela Sim. sua história. Né? Hoje você é uma sobrevivente, como você fala, mas muitas pessoas não conseguem sobreviver a isso. Né? E todo dia isso acontece. Infelizmente, isso não vai parar de acontecer. Mas se a gente conseguir, com o nosso conhecimento, cara, salvar uma pessoa, 2 pessoas, ou ajudar a amenizar a dor de alguém, já é maravilhoso. Cara, eu queria que você falasse sobre isso, em relação a... O quanto você percebe que é importante você compartilhar essa história para que ela não se repita com outras pessoas, mesmo a gente tendo tanta gente, desculpa que eu vou falar aqui, idiota, maldosa na internet que vai lá, te ataca e são hater. E gente que não entende o porquê e infelizmente é isso. A internet é boa porque a gente tem como levar informação e salvar a vida das pessoas e compartilhar coisa boa, mas tem muita gente usando para disseminar ódio. Sim, eu acho assim, eu... Obrigado. Às vezes eu recebo muitas críticas e haters, assim, falando assim, você compartilha essas coisas, ou então, tipo, falando sobre minha aparência, os meus braços, ou falando, outro dia eu recebi um comentário assim, quando eu tô dela é até legal, mas ela me dá agonia ficar olhando pra ela, coisas assim, por causa dos braços dela, falando assim. E eu compreendo que é muito difícil estar na internet e receber esse tipo de comentário, mas eu também recebo diariamente comentários falando que, por causa do meu conteúdo, a pessoa foi buscar ela se identificava comigo, ela foi buscar uma avaliação, porque ela se identificava comigo, mesmo que minimamente ela recebeu o diagnóstico, ela achou que eu nunca ia achar alguém que tivesse uma história parecida com a dela. E tipo assim, eu achava que eu era uma exceção à regra. Que eu era uma pessoa que eu era única, sozinha e isolada. Só que eu recebo tantas pessoas no meu direct falando: nossa, cara, você é uma inspiração pra mim. Pelo que você posta, eu não me sinto mais sozinha. Eu sinto que se você passou por isso, se você passa por isso, conseguiu sobreviver, consegue sobreviver e tá seguindo em frente, eu também posso, eu também vou conseguir. Então, eu me sinto muito feliz de poder realmente ajudar as pessoas. Por mais que seja difícil essas outras pessoas falarem coisas ruins pra mim e me me fazer entrar em crise várias vezes. Mas o importante é que no final o meu objetivo está sendo atingido. Eu estou compartilhando a minha história para que ela não se repita. E o meu objetivo não é em modo generalizado para que ela não se repita nunca mais. Seria muito megalomaníaco da minha parte. É para que ela não se repita aqui, pontualmente, entendeu? Então, se ela não se repetir com a minha filha, já não se repetiu. Se ela não se repetir com uma criancinha lá do interior, de um outro estado, já não se repetiu. Já não se repetiu. Já não se repetiu. E é isso. É esse o meu objetivo. Cara, você falou uma coisa que não me sinto mais sozinho. E eu acho que... Eu não sei o que eu posso chamar isso, assim, sintetizar, mas eu acho que esse conceito de não me sinto mais sozinho é mais importante do que a inspiração. Porque eu acho que quando você... E você inspira, com certeza, essa pessoa. Mas quando você faz a pessoa não se sentir sozinha, é mais poderoso, mais motivador do que simplesmente ela ver uma coisa que inspira ela. E a internet proporciona isso. Às vezes a pessoa tá lá em Manaus, mas ela se sente próxima de você. Sim. Se sente única... se sentir a única também como você se sentia e ver assim, caraca, eu não tô sozinha nessa. Eu tenho certeza que quando você também recebe isso, você vê que você não tá sozinha, né? Sim. E que bom, Fernanda, que você atingiu... É uma via de mão dupla também. Uma via de mão dupla. Os nossos seguidores também, eles alimentam muito a gente, né? Porque a gente às vezes não tem noção. Eu tava conversando isso com o Hugo, né?
Ele também tem impactado milhões de pessoas. Eu falei, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente é importante para a vida das pessoas. E é bom a gente saber isso. Às vezes as pessoas também que estão mandando mensagem pra gente, pô, agradecendo, não tem noção do quanto eles fazem a gente se sentir bem e falar assim, caraca, eu não imaginava que o meu conteúdo aqui tá sendo tão útil para outras pessoas. Às vezes as pessoas me falam assim, nossa, você me respondeu, eu nem acredito. E eu falo assim, nossa, mas eu respondo, sabe? Sou uma pessoa. Sou Alô? uma pessoa que eu adoro conversar, eu gosto de interagir. E eu adoro responder. Então, sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo quantas pessoas são legais e tal. Lógico que é ruim quando vem as críticas, mas de modo geral eu amo o que eu faço. Que bom. E assim, parabéns e que bom. Eu vou chamar o termo de maturidade digital, tá? Que bom que você atingiu essa maturidade digital. A gente que tá na internet, a gente tem que entender que é um mundo sem lei, né? Então a gente vai ter gente que ama e gente que odeia e tudo bem, né? A gente vai lidar com isso. Sim, quando eu tô em crise, por exemplo, meu pai, ele tira o telefone de mim. Justo. Ele fala que eu posso me expor ou ficar fragilizada e me colocar em risco, tipo... Que você vai reagir... Reagir de forma ruim ou ler coisas que vai me... Eu já tô fragilizada. Já tá fragilizada. E aí eu vou me colocar mais frágil. Vai gerar gatilhos, né? Exatamente. Aí ele tira o telefone da minha mão e aí eu fico sem telefone para poder me estabilizar. Perfeito. E é uma maneira também de preservá-la, né? Porque é você que cuida, né? Eu digo que conviver com o autista, conviver com o espectro, né? A gente vai aprendendo dia após dia. Por isso que a gente diz que é espectro, não é uma coisa pronta, acabada. Você vai aprendendo e você vai aprendendo que são todos diferentes um do outro. Na vida nós somos diferentes. No espectro tem uma diferença bem maior ainda. Então, quando eu vejo que pode acontecer algo de pior com ela, o telefone é a primeira coisa que eu tiro, o tablet, eu tiro tudo, porque aí eu sei que ela vai ser, mas eu preciso de estar conectada, meus seguidores precisam. Eu acho até que precisam sim, tá? Mas naquele momento ali, a saúde dela é mais importante. E aí tirar o estímulo, né? Fazer com que ela consiga se concentrar em si, né? Então, essa tirada da internet, das redes sociais, é uma maneira de preservar. É só isso, de cuidar. É o cuidado. É ter cuidado mesmo. Quem ama tem que cuidar. Tá? Eu digo que nós que vivemos com autismo, a gente aprende todo dia. Todo dia você vai aprendendo. E isso que você vai aprendendo vai te fortalecendo e vai ajudando o outro também. Tá? Você faz um planejamento maravilhoso pro dia seguinte. Não vai existir, não é bem assim. É um dia de cada vez mesmo. É hoje. Amanhã é outro dia. E esse amanhã está muito longe ainda, para você ficar pensando só no dia de amanhã. Pensa só no dia de hoje. Vive o dia de hoje cada vez. O autismo tem muito isso, de você viver um dia de cada vez. O dia seguinte vai ser sempre diferente de tudo que você planejou. Muito então, bom. Essa experiência me faz ficar mais forte também, ficar melhor. Porque não fico frustrado. Eu vou ficar frustrado porque não consegui fazer, não. Eu nem penso nisso aí já amanhã. Meus planejamentos não é para o dia seguinte, é para o dia de hoje. Isso também é fruto de uma maturidade que você adquiriu com o tempo, né? Muito. Eu acredito que assim... A vivência, é o que eu falei no início do nosso papo, a vivência vai te fazendo você a ficar uma pessoa melhor. E calejado também, né? Com certeza. Esses calos vão te fazendo você melhor. Você errar menos, né? Menos erros, né? Você aprende com os erros? Aprende sim. Mas a quantidade de erros que você vive com autismo tem que ser pequena, não pode ser muito grande, não, porque a vida dele já é muito difícil. Ele já tem uma vida muito difícil já. Eu fiquei na última semana que nós viemos de João Pessoa, que a gente foi para o congresso lá. Eu vejo quanto é difícil o autista ficar dentro de uma cabine de avião confinado, aqui 2, 3, 4 horas ali dentro. É muito ruim, é muito apertado, é muito desgastante. Se ele conseguisse dormir, não, mas ele não consegue dormir. Ele fica ali numa angústia, ele quer sair, quer se mexer. E o ambiente é ruim, é muito ruim. Então, essa vivência eu tento... Quando chego no avião, já pedi para ficar nos últimos bancos, nos primeiros, para ver se na hora da saída é mais fácil, porque para ele se livrar daquele momento difícil. Então, isso aí é a vivência. A vivência faz com que você comece a ter essa experiência de melhorar. É um pouquinho de mais qualidade de vida para esse seu autista que vive com você. Perfeito. Agora você falou uma frase que eu quero que a gente converse mais sobre ela, né? Que é uma luta a viver e conviver com o autismo.
Nossa, é muito real, né? A gente vive hoje uma banalização muito grande do autismo e a gente vive muitos extremos, né? Ou as pessoas banalizam o autismo ou estigmatizam demais. E a verdade é que é realmente, né? Conviver e viver com autismo não é fácil. Não é fácil para o professor. Quando a gente fala que a gente precisa de mais inclusão, que a gente precisa de terapeutas de excelência, a gente não está dizendo que é fácil o terapeuta fazer o trabalho dele. É difícil. Mas quando a gente para pensar e ver a vida da pessoa autista, como você disse, né? A vida dele já é muito difícil. A gente começa a abrir um leque. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Quando você diz que para você, e eu quero que você fale de você, assim, não somente sobre de maneira geral para a sociedade. Mas quando você fala assim, é uma luta viver e conviver com o autismo, o que isso significa para você, assim? Eu vou falar primeiro do olhar, né? Eu vejo assim, quando vocês tem um autista, né? Você vive com um autista, o olhar das pessoas. Nós não queríamos, falando de inclusão, a gente não queria que o autista fosse assim privilegiado, não. Ele não precisa de privilégio nenhum para ele, não, porque ele é o autista, mas ele é uma pessoa, ele está ali dentro e é uma pessoa, tem que ser tratado como uma pessoa, tá? Mas esse olhar discriminado, esse olhar de um jeito diferente, que a pessoa olha como se estivesse assim, querendo saber por que é daquele jeito, entendeu? E às vezes não tem essas respostas, não tem aquelas respostas que ele precisa, tá? E com isso, esse autista às vezes é subjugado, ele é até maltratado por algumas expressões, por alguns jeitos de falar. Por exemplo, eu tenho uma criança que vive comigo de 4 anos, que ela ainda não aprendeu a esperar. Ela vai aprender a esperar, se Deus quiser. A gente vai tentar introduzir isso na vida dela, esperar. Então, ela tem um limite de espera muito pequeno. Passou aquele limite de espera dela, ela vai começar a ter algum tipo de transtorno que não vai ser bom para ela, nem para ninguém que está ali. E, às vezes esse transtorno começa a ficar muito acelerado e a gente é obrigado a se retirar do local. Eu até acho isso ruim, porque eu acho que a gente perde a chance de uma socialização, de levar essa experiência um pouquinho melhor para ela se adaptar. E às vezes eu vejo a insensibilidade das pessoas com isso. Eu também tenho uma filhinha também, mas ela está ali na fila esperando. E dizer que existe uma diferença grande entre uma criança e um autista. Aquela criança ali, ela tem uma sensibilidade diferente da outra. Então, às vezes, só passar ali, aquele momento ali, ir em frente, já resolveu um grande problema que poderia ter acontecido. E isso também acontece com a Fernanda também. A Fernanda também, às vezes, não tem nenhuma expectativa de espera. Às vezes, ela fica já desregulada logo no começo, ela desregula logo no começo, fica um pouco... já pede para ir embora. E eu digo assim, ultimamente eu tenho uma necessidade de ficar brigando com pessoas, que é horrível, de tentar mostrar para eles, ela é autista, ela não pode esperar, ela tem que passar na frente. E não é frescura, tá, né? E não é também generosidade também, não, porque tem uma lei que permite que isso aconteça. Mas a falta de informação, essa falta de clareza em tudo que envolve o autista é muito difícil. Isso é muito difícil chegar lá na ponta da pessoa ter conhecimento desse conhecimento. E a gente está falando de pessoas normais, de pessoas que vivem o dia a dia com você. Isso fica pior ainda quando você entra na área da saúde e vê que muitas pessoas também não têm essa informação. Quando eu falo da área de saúde, eu estou falando de médicos, pessoas que deveriam estar ali para nos ajudar. Às vezes, essas pessoas ainda piora mais a nossa situação ainda, enquanto cuidando de autista, ela deixa a gente numa situação pior do que deveria estar. Então, a vida do autista é muito difícil e a vida de quem cuida do autista fica muito difícil nessa situação. Eu sempre digo que o autismo não é lirismo, não tem romantismo, não tem nada. Tem luta, é uma luta. Você lutar todos os dias, tentar reverter aquela situação. E volto a falar, a deixar o teu autista um pouquinho com qualidade de vida melhor, para ele não sofrer tanto. Porque a vida dele é muito difícil mesmo, eu falo.
A vida do autista é muito difícil. Conviver com ele é muito difícil, porque ele ele sofre muito. Minha filha fala muito para mim, enquanto eu ouço o som, aquele som que eu quero ouvir, ela está ouvindo o som de tudo que ela não quer ouvir. Tá na rua, está ouvindo o som da buzina, de alguém falando, de alguém reclamando, de uma criança chorando. E eu, às vezes, nós que não somos autistas, a gente só ouve aquilo que quer ouvir, a gente é seletivo, a gente vai lá e vai, eu quero ouvir você falando comigo, eu vou ouvir você. Embora tenha alguma coisa atrapalhando, mas eu não dou muita atenção. Agora, o autista não, ele ouve tudo e faz uma confusão na cabeça dele, que ele, coitado, ele sofre muito. Então, às vezes, essa vivência dele é muito difícil. Eu fico, às vezes, muito sem saber o que fazer para proteger a minha filha, às vezes proteger a minha pequenininha, que é a minha neta de 4 anos. Mas a gente está aprendendo ainda. E vamos aprender o tempo todo, né? E você, Fernanda? Você falou uma coisa muito legal. Eu queria que você falasse. Como é para você essa questão da seletividade da audição, né? Do estímulo sensorial auditivo? Tem até uns vídeos interessantes que eu gosto de usar. Eu gosto de usar para ensinar, e eu falo muito isso nas escolas. Eu falei, bota isso para as outras crianças ouvirem. A gente não consegue saber, eu não consigo sentir o que ela sente. Mas esses vídeos conseguem mostrar, falar assim, nossa, que incrível, porque ele consegue simular a perturbação que é uma pessoa tá agora ouvindo o ar-condicionado, o teclado ali que o Pedro tá digitando, trabalhando, o caminhão lá fora, de maneira que eu não consiga organizar, processar e selecionar aquilo que eu preciso ou quero prestar atenção, né? Como isso é para você? É perturbador, exatamente essa palavra. É porque não é uma questão de os estímulos auditivos me perturbam. Tem todos os estímulos auditivos, o ar-condicionado, o teclado, o caminhão lá fora, a cadeira fazendo tipo, tudo isso, e todos os outros estímulos, o tátil, o visual, todos os outros. Então, tipo, soma todos os auditivos, todos os visuais, todos, e aí junta tudo, bate no liquidificador e joga dentro do seu cérebro. De maneira intensa e desordenada, né? Desordenada e, tipo assim, não para, e aí você não consegue ignorar nada. E aí é que nem aqueles vídeos mesmo. Eu sinto muito real aqueles vídeos. Principalmente aqueles não sei se você já viu aqueles das pessoas no shopping. Já. Nossa, é horrível, porque você sai de um, você vai para outro, você olha para outra coisa, você olha para outra coisa, é horrível. E sabe que eu tenho uma sensação de quando eu tô na rua, tô num shopping, em qualquer lugar assim, eu tenho a sensação que tem milhares de pessoas me entregando papelzinho de perfume. Essa é a sensação que eu tenho. É como se eu estivesse andando na rua. E o cheiro se misturando ali. E as pessoas estivessem assim, toma um papelzinho de perfume, toma um papelzinho de perfume, toma um papelzinho de perfume, toma um papelzinho de perfume. Essa é a sensação. Só que com todos os estímulos. Parece que estão me entregando vários papelzinhos de estímulos, assim. Eu tô, não, para, sai, dá licença, eu não quero, obrigado, por favor, não quero, sai, dá licença. Assim, nós tivemos recentemente uma reunião com um vereador da cidade do Rio de Janeiro, e a gente falou muito sobre essas salas sensoriais, que são um espaço muito bom para o autista. E, na verdade, a sala sensorial é uma fuga. Eu não estou bem, eu não consigo mais, eu estou super lotada de informação, eu preciso me desligar. E a sala sensorial é um espaço que você vai ter uma acústica boa, é uma sala silenciosa, pouca iluminação, não tem barulho, não tem nada, você vai ali e você, 10 minutinhos que você fica ali, você se regula, você volta à sua normalidade. É até interessante, que eu acho que o autismo é muito novo, mas a gente está nessa luta e a gente está brigando muito com essas salas sensoriais. Então, a gente estava pedindo até para um dos vereadores da cidade de Janeiro para criar uma lei que fosse obrigasse aos shoppings a criar esse espaço. É como a Fernanda fala, o shopping é um universo de informação. Se tivesse uma lei que criasse esse espaço no shopping para os autistas, num determinado momento, que eles fossem lá e desse uns 10, 15 minutinhos ali naquela sala ali e voltasse ao normal. E isso também
Poderia acontecer também nos aeroportos. A gente só tem hoje em dia, todo o Brasil, acho que a gente só tem 6 salas sensorial. Agora estão aumentando. Só temos 6 salas sensoriais dentro do aeroporto. O aeroporto é que nem um shopping. E assim, é bem precária as salas sensoriais aqui do Rio de Janeiro. Tanto a do Galeão quanto a do Santos Dumont são, assim, comparado com a de Florianópolis, comparado com São Paulo. A de Congonhas. Pô, a de Congonhas é um sonho. Entendeu? Então a gente fica pensando assim, de ter esses espaços. A gente também não pode aceitar também qualquer coisa também, nem como espaço sensorial também, que não adianta botar você num quartinho que não pode ser migalha, né? Não pode. Isso está envolvido, é uma coisa maior, tem que ser uma coisa decente, que chame pelo menos alguém do mundo do autismo para ouvir na hora da construção desse espaço. Mas que construa esse espaço é uma coisa muito boa, entendeu? Não é conforto, não. É saúde pública, é saúde para um autista. Sim. Eu não sei como a pessoa vai ver, mas ver um autista desregulado, numa crise, dentro de um shopping, dentro do aeroporto, é terrível. É uma sensação de angústia, de dor. Imagina a cabeça desse autista ali sofrendo. Eu já passei por isso várias vezes, de estar no aeroporto, no shopping, estar em crise e não ter um lugar para ir para, tipo, despressurizar, sabe? Porque tá tanto estímulo. E aí, e para onde você vai? Porque para onde você foge? Não tem. E aí você literalmente foge. Tem que exigir looping e desespero e seguranças procurando, cadê meu Deus? E meu pai, cadê minha Fernanda? E é aí que é os riscos, entendeu? E não é frescura. Não, é isso que a gente precisa botar na cabeça dos políticos e dos empresários desses ambientes, shoppings, shows também, grandes shows como Rock in Rio, onde tem grande concentração de pessoas assistindo estádio, que não é frescura ter uma sala azul, que uma pessoa autista na crise não é frescura, porque tem isso, né? Tudo agora vai dizer que está em crise, tudo agora... Só que, cara, quem passa sabe. Porque quem passa sabe. A questão é que antes as pessoas falavam assim, antes não tinha autista em crise, antes não tinha esse negócio de tudo estar em crise, antes não tinha esse negócio de tudo ser autista. É porque antes os autistas não frequentavam a sociedade. Antes os autistas estavam trancados em hospitais psiquiátricos. Antes os autistas estavam trancados dentro de casa. Agora tudo é autista, tudo autista está em crise nos espaços sociais, porque os autistas estão frequentando os espaços sociais, gente. Porque hoje as famílias se empoderaram com seus direitos e elas vão para a briga, né? Com os adultos. Hoje... Eles saem, eles vão a estádios, eles vão a shopping, eles vão viajar. Não tem... E tem que... Ele fala assim, mas não vou... Não... É uma mente muito pequena você não querer ver que esse é o presente, é o agora. As famílias não vão ficar mais dentro de casa com as suas crianças que vão crescer e enfim, vão se tornar adultos. Não vão ficar mais dentro de casa com seus autistas porque não tem mais, não tá preparado e tal. Cara, a gente tem que se preparar, a sociedade tem que se preparar. Tem que se preparar. E o autista, ele é muito inteligente. Eu digo assim, o autista é muito inteligente, é muito capaz. Então, essa história de você ele tem que ficar dentro de casa, guardado, escondido. Não, ele tem que ser socializado, ele tem que viver na sociedade, ele tem que frequentar as áreas de trabalho, a área de lazer. O autista tem direito a isso. Ele só é diferente. Entendeu? Ele só tem que ser respeitado, como todo mundo tem que ser respeitado. Todo mundo tem que ser respeitado. Então, se a gente agora... é autista, ele vai ter um problema ali que a pessoa não vai gostar dessa... Não tem que pensar desse jeito. A pessoa não gostar, ela vai ter que se acostumar que ele é um autista e ele vai ter direito igualzinho ela tem. Tá? Eu reclamo muito do negócio dos shoppings e dos aeroportos, que eu vivo muito nesse ambiente. Tá? Mas também... o estádio de futebol, a gente você vê o tamanho do Maracanã,
Agora que vai Agora que ter, tem, agora que tem. estão desenvolvendo a sala sensorial. Aí alguém pode olhar e falar assim, é simples, só o autista não ir no Maracanã. Maracanã, não tem nada a ver. Gente, Entendeu? Meu Deus. Como se o autista não gostasse de futebol, não pudesse gostar de futebol. É uma resposta correta? Não, a resposta arbitrária, até muito feia, né? Você fala assim, não tem que ir ao futebol. O autista tem o direito de ir em qualquer lugar. Porque eu já ouvi gente dizer assim, mas o autista sabe que lá é barulhento. Sabe que lá tem muito estímulo. Você... Foi no Rock in Rio que você foi? Que teve um programa de acessibilidade? Foi outro show? Algum show que você foi? Foi também Não, isso. foi um outro lugar que teve um programa de acessibilidade. Mas foi um show grande, não foi um show grande? Foi. Mas eu não lembro agora. Acho que não foi o Rock in Rio, não. Não foi, não. E aí, mas é só... O autista sabe que o Rock in Rio tem barulho, sabe que o Rock... Tá, tudo bem, mas não dá pra proporcionar uma experiência melhor? Pra pessoa ouvir a música... E se precisar se organizar, ou ouvir música de uma forma diferente, curtir a banda que ela gosta, e dá pra fazer, Sim. cara. Dá pra fazer. Super dá pra fazer. O que a gente briga muito é que tudo que a gente tá falando aqui, da sala sensorial, seja onde for, desse espaço, dessas adaptações, cara, dá pra fazer em tudo quanto é lugar. E não é mistério. A gente ter uma sala sensorial no shopping, a gente ter um estádio inclusivo. E sem atrapalhar o outro. Que ainda tem isso, como você falou. Não é privilegiar o autista, é garantir que todo mundo possa estar. Entendeu? A gente falando isso sobre o barulho, né? Do show do Rock in Rio, que o autista não deve ir no Maracanã, que por causa de muito barulho. Um belo dia, eu fui visitar um cliente, ele morava no Alto da Boa Vista. Ele morava assim, dentro da floresta mesmo, e tinha muitos pássaros, tinha muito canto de pássaro em tudo. Aí ele pensou, mas eu queria um financiamento para mim trocar as janelas da minha casa, botar tudo vidro de 8 milímetros. Aí eu pensei, mas por que você quer botar vidros tão fortes aqui na sua casa para você não ouvir o barulho dos pássaros? Eu pensei, não é que eu não queira ouvir o barulho dos pássaros, não. Eu só quero ouvir o barulho dos pássaros quando eu quero ouvir. Eu não preciso ouvir o tempo todo o barulho dos pássaros. Eu quero botar e na hora que eu quiser ouvir, eu vou lá, abro minha janela e escuto o barulho dos pássaros. É igual ao autismo. Tem que ter um espaço para ele, sim, que seja diminua o ruído, que não seja tão intenso. E isso não é caro. É só ter boa vontade. Só ter boa vontade. Para mim, assistir um jogo de futebol no Maracanã, eu sei que o barulho é muito grande. Bote um vidro mais apropriado e na hora que o autista se sentir confortável, ele vai lá, abre o vidro e assiste. Ou então ele tem uma maneira de sair, de ser feliz, de ser feliz no meio ambiente que todo mundo frequenta. Só que o custo é muito pequeno para ele não ter... deixar em casa, porque ele não pode ir no Maracanã, porque tem muito barulho. Cara, você falou, o autista tem o direito de ser feliz. Tem, com certeza. Não só de ir para a escola e para terapia, mas é o direito de ser feliz, como todo mundo tem. Incrível isso. Eu nunca tinha pensado nessa frase, né? Porque aí você leva teu autista lá, desde cedo ele faz as terapias, a gente tenta dar autonomia para ele, tenta ele botar uma vida em sociedade, mas aí quando você pega ele para conduzir lá para a sociedade não está preparada para receber ele. Como é que fica isso? Como se o autista tivesse só que fazer terapia para a escola e trabalhar. Direitos e deveres, mas e qual o sentido da nossa vida? Não é a gente ser feliz, não é a gente... Desfrutar. Sabe? Parece que, às vezes, eu vejo muito isso assim, sabe? No Instagram, quando eu tô fazendo uma coisa legal, a pessoa, às vezes, algumas pessoas ficam assim, mas você não tava reclamando ontem que tava em crise? Você não devia estar no CAPS, você não devia estar na terapia. Você não devia estar triste, Fernanda, porque você tem que estar triste. Você não devia estar triste, o autismo não é uma droga. Eu falo, cara, não é romantizando, só que eu quero viver, sabe? Também tem o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero poder aproveitar a minha vida, sabe? Exatamente. A minha vida é muito difícil e eu vivo ela muito difícil. Então, deixa eu ser feliz nessas vielas que eu posso. Exatamente, é isso. A portinha abriu uma porta de oportunidade para você ser feliz. Seja feliz. Aproveite. Eu sei que você saiu de uma crise. É que eu te falei, a sala sensorial faz muito bem isso. Você entrar na sala para sair da crise, mas você não tem que ficar na crise o tempo todo.
Porque se você não tem essa sala, aí a felicidade vai para onde? Não tem felicidade. Tem crise, crise, crise. A gente não quer mais só a crise. A gente quer a chance de deixar um autista feliz, como eu falo sempre. Se ele vai para lá, ele sai daquela crise. Quando você vê, é interessante, quando você entra numa sala sensorial, é porque eu também entro na sala sensorial. Eu vou lá na sala sensorial, também fico lá dentro da sala sensorial. Mas quando você entra com o autista naquela sala e ele está em crise, e quando ele sai dali, ele sai novo. É como se ele fosse tomar um banho e saísse limpo daquilo tudo que ele estava. Então, não é, a felicidade, você vê ele modificado, vale a pena. Valeu a pena de estar ali dentro daquele momento ali. Tá? E ninguém vai passar a sensorial para ficar dormindo, nem ficar lá, não. Vai só para desregular. Ele não vai para descansar, não, vai para desregular mesmo. Vai para se regular. Se regular de novo, voltar a tentar ter uma normalidade igual a todo mundo, entendeu? Então, essa briga vai continuar, vamos continuar assim, vamos continuar com os políticos, vamos, ainda bem que a gente tem umas janelas abertas de negociação, ainda mais na cidade do Rio, né, Fernanda? Porque fora da cidade do Rio fica mais difícil. Mas a gente, a nível de Estado e a nível de prefeitura, a gente já tem uns espaços de conversar com os representantes, eles nos convidam para alguns momentos lá na Câmara. Mas estamos lutando, né, para ver se a gente dá um pouquinho de qualidade de vida para os nossos queridos, nossos amados. Já mudou muito em relação ao que era no passado, né? Já muito. E a gente precisa comemorar essas conquistas, mas também entender que precisa ser muito melhor, né? E pode ser melhor, né? A gente, assim, migalhas, às vezes é migalha mesmo. A gente consegue uma migalha aqui, uma migalha ali. Podia ser melhor? Podia sim, mas a gente também não fica satisfeito com tudo isso, não. Vamos lá, querer mais. A gente conseguiu aqui, a gente vai pedindo aos poucos, vai... É importante a gente não ficar satisfeito só com aquilo. Exato. A gente pode mudar. Às vezes dá um cansaço, a gente fica cansado, às vezes dá vontade de desistir. Pô, não está valendo a pena, não. Na hora seguinte, a gente começa a ver, não, a luta é bem maior, a gente tem que se preparar e tem que preparar esse momento, o futuro, né? Se fosse só a Fernanda já tem 29 anos, tudo bem. Mas eu tenho uma criança autista de 4 anos, e se eu não tentar mudar, se eu não tentar dar o braço, se unir, segurar na mão do outro ali para a gente mudar a história, vai ficar sempre do mesmo jeito. A gente sempre não quer que isso volte a ser como há 10 anos atrás, quando a minha filha estava internada numa clínica de psiquiatria, e nenhum médico botou o dedo na causa, botava só no efeito, comecei em cima desse efeito, começou a dar CID para todo lado. Eu não quero mais falar CID, eu quero saber a origem. O que é a origem? Se ele tivesse dado esse laudo para a gente lá atrás, eu com certeza eu vou te falar assim, afirmando mesmo, a vida da minha filha seria muito, muito diferente. Porque ontem eu estava conversando, a minha filha tinha uma autonomia, ela pegava ônibus, ela ia na padaria, ela ia para a praia com as amigas, ela tinha uma vida... Hoje em dia, ela não vai na esquina. Por quê? Essas internações psiquiátricas mal feitas, mal conduzidas, maltratadas, que se tivesse feito a coisa certa lá no início, eu não tinha piorado. Hoje ela tem traumas, ela tem porção de comorbidades causada pela falta de conhecimento, laudos mal feitos, CIS erradas, então fez com que a vida dela... E o atendimento desumanizado mesmo, porque a verdade é que a nossa sociedade sempre tratou com desumanidade pessoas com transtornos. Uhum. Tivemos agora o caso do vaqueirinho, né, que é o Gerson. Ele foi ignorado a vida toda. A pessoa com transtorno mental, do neurodesenvolvimento, sempre foi. Né? A gente teve o manicômio de Barbacena que as pessoas morriam. É considerado um holocausto brasileiro, né? Hoje a gente está conseguindo chegar e falar, cara, chega. Se você vê essa série que está passando na Netflix, né, que está disponível lá, você vê, você tem que ter muita frieza para assistir. Eu não consegui assistir o manicômio de Barbacena todo. O Holocausto. O Holocausto brasileiro. Não consegui. Tem que ter muita frieza. Eu não consegui assistir até todo. Porque quando eu fui assistir, foi o período que minha mãe estava internada numa clínica psiquiátrica. Então, assim, o período também não era o ideal para mim. Você falou de sensibilidade e tudo mais. Já era um período que eu estava
lidando com essa meu pai situação também muito não conseguiu difícil. assistir Então, eu tava todo longe da também, minha não. mãe, a gente teve alguns problemas lá e tal. Dói. E aí eu fui ver aquilo lá e eu comecei a imaginar como seria se minha mãe tivesse internada numa clínica psiquiátrica há 50 anos atrás. Assim, cara, se hoje... eu comecei a idealizar, ver aquilo ali. Eu não consegui, cara. Eu te juro, quando eu assisti... Cara, eu não consegui. Não consegui. Quando eu assisti, eu me identifiquei tanto, porque, por incrível que pareça, eu passei por situações ali... Semelhantes, né? Semelhantes. E é doloroso, é dolorido, sabe? Ali no Holocausto Brasileiro, eles falam de uma coisa que se perpetua até hoje, que é tratamento de castigo, né? Tipo assim, você é tratada não pelo que você tem, mas pelo seu... Pelo que a equipe se sente ou se ressente contra você. Então, você toma os remédios, ou você é amarrada, ou você leva eletrochoque, ou você toma injeção de sossega-leão. Se você faz raiva na equipe. A equipe se irritou, se emputeceu. Agora eu vou dar mais remédio porque tá me dando muito trabalho. Por exemplo... tratamento de raiva. A minha filha, quando ela tem uma crise, que a gente leva ela para um hospital de clínicas, ela é tratada muito bem no hospital de clínicas. É um tratamento humanizado mesmo no hospital de clínica, porque é um hospital de clínica, não é um hospital psiquiátrico. Mas todo final de tratamento de hospital de clínica tem uma indicação de protocolo que tem que ser encaminhado para o hospital psiquiátrico. Aí, na hora que eles indicam ela para o hospital psiquiátrico, eu fico pensando assim comigo. O que ela vai receber lá no hospital psiquiátrico? Contenção e dopação. Ela vai ser dopada e vai ser contida. Eu falo isso até de cunho, né, que eu conheço bem a história do hospital. Se tivesse nesse hospital psiquiátrico, tivesse um psicólogo, um terapeuta, arte, alguma atividade coisa social, que fosse mais abrangente, que tirasse aquela situação. Não tem isso no hospital. E se tiver um terapeuta lá, ele vai te atender em 5 minutos. Ele vai passar para você, vai fazer umas perguntinhas, em 5 minutos ele vai embora. E é caro, tá? E é caro. O particular Aí é caro. eu falo assim pro médico, doutor, você já viveu dentro do hospital psiquiátrico? Já foi dentro do hospital psiquiátrico? Ver como é que é o tratamento de um paciente lá no hospital psiquiátrico? A minha filha é autista. A única coisa que tem lá dentro, ela não suporta, que é ser contida. Autista não pode ser contido, não pode ser amarrado. Então, ela vai ter uma crise, vão amarrar, ela vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Até 3 dias ela já ficou amarrada no hospital psiquiátrico. Eu não vou deixar minha filha lá, doutor. Sofrendo pra cacete. Eu amo muito a minha filha para me deixar minha filha dentro do hospital psiquiátrico. Então, eu prefiro levar ela para casa. Porque se tiver que conter, eu vou conter ela dentro da minha casa. Se tiver que dopar, eu vou dopar ela dentro da minha casa. Porque eu tenho a medicação. Ela tem médicos que prescrevem a medicação para ela. Então, eu vou fazer isso na minha casa. Porque o amor vai ser bem maior do que isso. E, na verdade, às vezes, o que eu vejo na realidade aí, é que a família está tão cansada, mas está tão cansada desses episódios, que a família precisa de descansar. Esse momento, eu digo, da internação no hospital psiquiátrico, não é boa para o paciente. Mas a família está tão cansada que ela aceita que o paciente dela vai lá para o hospital. E ela fica aquele momento ali de respirar, às vezes até por falta de rede de apoio. Esgotamento às mesmo. Vezes até por esgotamento mental e físico, às vezes. Físico tem também. um esgotamento físico também nessa história. Então, a família aceita isso aí. Eu ainda não aceito isso como remédio para mim, a respeito da minha filha. Se ela tiver uma crise, eu vou levar assim. Se for necessário levar de clínica, eu vou levar e vai tratar da parte clínica. Quando chega na parte psiquiátrica, eu vou levar ela para minha casa. Em casa, eu vou cuidar dela bem melhor. Eu vou dar esse amor que ela precisa, porque o amor resolve muito mais do que você se livrar do teu filho, porque você está muito cansado. Cara, perfeito. Fernando, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de trazer algum assunto específico? Mas antes, pensa aí. Mas antes você falou assim, a gente não pode aceitar, a gente tem que lutar e etc e tal. Cara, eu tenho tatuado aqui a Heavy Adrena. Eu sou um militante de tudo, né? Eu fico feliz. E eu aprendi na minha vida e na formação política também que meu pai me deu que, cara, nenhum direito foi dado gratuitamente, né? A gente foi ensinado errado na escola sobre
sobre o fim da escravidão, como se a Lei Áurea fosse uma bondade do branco, e não foi. Né? Foi o descobrimento do Brasil, né? Exatamente. Foi uma luta dos negros. A mulher poder votar, trabalhar, foi uma luta das mulheres. Votar. Coisa simples, assim. E eu digo, cara, o direito da comunidade autista e PCD não vai vir de graça. Vai vir de luta. Se os caras voltaram atrás em relação ao BPC, se o governo mudou o decreto 12.686 agora, é porque a gente lutou. Eu queria saber de vocês, assim, qual a perspectiva de vocês. Cara, se vocês acham que a gente vai conseguir continuar construindo mais força, mais visibilidade, para cobrar dos políticos, para se posicionar, para ter gente lá, para a gente ter uma comunidade que consiga lutar por direito. É isso. Como vocês veem hoje? Vocês acham que a gente está avançando, está amadurecendo para conseguir ter uma comunidade tão organizada quanto é o movimento negro, quanto é o movimento, o próprio movimento evangélico, é super organizado para defender seus interesses. A gente tem bancada evangélica, a gente tem bancada gay, a gente tem bancada da bala, a gente tem bancada rural, a gente tem bancada da farmacêutica, a gente tem bancada de plano de saúde. Será que um dia a gente vai ter, por exemplo, uma bancada do autismo? Eu acho que já está tendo, entendeu? Pequenos, mas já está tendo. Desculpa, minha filha. Não, pode falar. Pequeno, porque eu digo assim, eu sou muito feliz em ver a minha filha nas redes sociais. E mostrar para o mundo que ela é autista. É tipo assim, você vê uma pessoa, um influencer nas redes sociais é normal, mas você vê um autista nas redes sociais falando de autismo é muito bom. Então, eu digo assim, toda vez que a gente reclama de alguma coisa, isso vai para as redes sociais, e essas redes sociais são vistas por muitas pessoas. E eu acho que por isso que a gente tem esse espaço na política, que a gente é muito chamado para esses espaços. Então, eu digo assim, hoje a gente fala muito da internet, que tem muita coisa ruim. A internet, às vezes, é usada de uma maneira tão hostil, tão vil. Mas eu digo assim, mas a internet é tão boa. Assim, a internet é tão boa, a internet abre tanta porta, e a gente vai... A política, com isso, está crescendo. Você vê que as pessoas estão se interessando pelo tema, as conquistas... Você olha, de 10 anos para trás e 10 anos para cá, quanta coisa aconteceu nesses 10 anos para o autista, a qualidade de vida do autista. Então, isso graças à chegada da internet, porque lá atrás não tinha nada disso. Sim. Então, hoje em dia, a internet está ajudando a gente a brigar, a abrir essas portas, essas janelas, às vezes até escancarar, às vezes, um tema, porque a gente entra de sola lá dentro, entendeu? Então, eu acho que a política vai melhorar, eu acho que vai. O que melhorou em 10 anos, agora em diante vai melhorar muito mais. E a gente vai se organizar sim, porque uma coisa que eu não gosto muito no autismo, mas isso eu acho que um dia vai cair, é a classificação do autismo. É suporte 1, suporte 2, suporte 3. Autista é autista. O maior índice de suicídio é suporte 1. Ah, mas o autista 1 ele é leve, ele não sofre tanto. Que história é essa? Ele te regula igualzinho ao outro qualquer. Então, ele, quando se sente só, quando ele está abatido, ele vai lá e se mata. Então, se a gente não fizer uma política para desclassificar esse suporte 1, suporte 2, suporte 3, todos eles são autistas. Então, eu não gosto muito disso, não. Em alguns países já não tem mais isso, mas aqui no Brasil tem, porque eu acho que isso aí foi uma coisa de plano de saúde, como você falou, o plano de saúde desclassificar isso aí para diminuir a obrigação deles, enquanto terem que prover alguns tratamentos. Mas a gente vai continuar se unindo, vai continuar brigando, vai continuar dando a mão, ninguém vai soltar a mão nem nada, vamos estar presentes em todos os atos que podem estar. Acho bonito quando tem algum ato público que vai todos os autistas para lá, mostra que a gente está lutando, então eu acho que vai mudar bastante, sim. Muito, Perfeito. muito. Eu acho que o que mudou em 10 anos, acho que daqui pode mudar de 2, 3 anos, já muda maior, muito mais ainda. Assim tem muito mais político mais interessado no tema. Está vendo que hoje em dia tem muito mais autista laudado, né? Já com laudo, já na mãozinha bonitinho, mostrando que é uma população grande, que não é uma população pequena, que esse autista também vota, que tem direito a voto, que tem direito à escolha, sabe escolher, escolhe muito bem, fala muito bem, entendeu? Ele é autista, mas eu digo assim, ele é um indivíduo normal como qualquer outro. Só é autista, só é diferente. Perfeito. Fernanda? Eu espero que sim, eu torço para que sim. Eu vejo mudanças, mas eu sou de uma
posição, eu sou de uma posição que eu queria ver uma bancada PCD. Eu não queria que a gente tivesse uma bancada autista. Boa, é isso. Eu queria que a gente se unisse como uma comunidade grande que a gente é. Porque quanto maior formos, mais fortes seremos. Perfeito. Porque a gente não tá aqui para se dividir. Quanto mais a gente se divide, mais fraco a gente fica. Eu sou do tipo que não queria que tivesse vaga exclusiva para autista. Eu queria que fosse vaga para PCD. Porque a vaga para PCD é para todo mundo, entendeu? É para PCD. Eu sei que muitas pessoas podem ter opinião contrária. E eu respeito, claro. Opinião a gente tem que respeitar. Mas eu sou uma pessoa que... A nossa comunidade já é tão atacada, a nossa comunidade de PCDs já é tão atacada. Se a gente não se unir, se a gente ficar se dividindo, porque o autismo é pior do que cadeirante, porque o autismo é pior do que cegueira. Gente, a gente já está tão atacado, a gente tem que se unir para poder conseguir mais direitos para todos nós e não se dividir porque, não, tem que ter mais direito para mim, eu tenho que ter mais direito para mim. Perfeito. Eu acho que a gente tem que se unir como uma comunidade grande e forte que somos. Como uma comunidade LGBTQIA+, se une. Olha como é que eles fazem com uma comunidade forte se unindo com todos, e não se separando. A comunidade das mulheres, a gente se une, aí quando a gente se une, a gente fica mais forte, gente. A comunidade judaica é um ótimo exemplo também. Eles são muito fortes por conta E disso. fechados, né? E fechados. Você falou uma coisa muito interessante, né? A gente pensar em bancada PCD, na pauta PCD, e entender, cara, a luta do cadeirante é a mesma do cego, é a mesma do surdo, é a mesma do autismo. Que se você para pensar, a inclusão tem o mesmo princípio. É você entender que cada ser humano é individual, que cada ser humano tem o seu direito, que a gente precisa pensar que os espaços devem ser adequados para que todos possam, que o princípio é básico. Cara, ter uma rampa impede uma pessoa que não é cadeirante de participar? Não, mas não ter uma rampa impede um cadeirante de participar. Então, por que não construir rampa em vez de escada? Sabe? Exato. Não ter intérprete de Libras impede o surdo de participar. Mas ter intérprete não impede a pessoa que não é surda. Então, assim, realmente... O piso tátil, não ter um piso tátil impede o cego de ir. Mas ele, se tiver um piso tátil, ele vai. Não vai atrapalhar ninguém. Não vai atrapalhar ninguém. Só agrega. É coisas básicas, isso são políticas públicas. E as políticas públicas vão vir através de quê? Do João, que vai resolver politicamente, quando estiver lá, pode trazer uma proposta. Escuta o teu servo, Senhor. Trazer uma proposta decente que venha melhorar a vida desses PCDs, entendeu? Agora, se a gente não tiver pessoas igual a você, que está interessada nessa comunidade, como é que fica? Então, eu acho que hoje em dia, João, você vai ser uma pessoa que vai se juntar mais a outro, que mais a outro, e daqui um dia a gente vai ter pessoas nos representando. É isso, ninguém faz nada sozinho, cara. Trazendo para a gente uma qualidade de vida melhor. Vai trazendo com o nosso autista, com o nosso PCD, com o nosso ceguinho, né? Deficiente visual, né? Pessoas que não chamam de deficiente visual, chamam de ceguinho. Seja mais feliz, que tenha uma qualidade de vida melhor. Cara, que não precise do braço de ninguém para passar uma rua porque não tem um piso tátil. Entendeu? Então, essa pessoa... Autonomia, felicidade. Autonomia. Isso. Eu vejo, esse dia eu estava vendo uma senhorinha com outra senhorinha dentro do BRT. Duas senhorinhas, uma de cadeira de roda e uma empurrando a cadeira de roda. Aí o BRT parou. Aí eu nunca tinha visto essa cena, mas eu achei até interessante. A senhorinha, não era nova, não. Ela já era uma pessoa com mais de 65 anos. Aí ela parou em frente à porta do BRT, ela foi lá, pegou um assalpão, tinha um assalpão, ela pegou, puxou para fora, passou a cadeira de roda e foi lá, fechou. E a pessoa ficou ali no lugarzinho dela. Eu achei tão prático, entendeu? Aquilo ali, uma senhorinha fez uma coisa que não precisou de ajuda de ninguém, autonomia para ela fazer a coisa. Então, eu achei aquilo ali interessante.
Mas isso só tem no BRT. Às vezes eu vejo um ônibus normal Sempre tá ruim, cara. que, O elevador nem dos o ônibus sempre tão ruim. nem o motorista consegue Não sabe usar, não fazer. foi treinado, cara. Não, tá emperrado. Ele tá lá emperrado, a coisa não funciona. Como dizem, para inglês ver. Diz que Elefante tem, né? branco. Diz que tem, mas não se preocupa, né? Tem, mas tá em falta. Tem, mas tá em falta. É o famoso tem, mas tá em falta. Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. E assim... Você tem que aceitar. Infelizmente, a gente vive também uma profusão de elefantes brancos. A gente vê muitos centros de autismo, e aí é uma discussão para a gente encerrar aqui, né? Muito centro de autismo que é elefante branco, que não tem profissional trabalhando. É mais preocupação em pegar uma embalagem e mostrar que fez do que executar algo que seja duradouro, viável e funcional. E outra discussão que a gente tem que ter é que hoje em dia só se cria centro de autismo, não se cria mais centro de reabilitação para todas as deficiências. Como se não tivesse paralisia cerebral, como se não tivesse mais síndrome de Down, como se não tivesse mais hidrocefalia, microcefalia, deficiência intelectual, como se não tivesse mais criança cadeirante. E aí, a gente só vai criar centro de autismo para atender autista e essas outras pessoas? Exatamente. Existe a secretaria... Aquele centro de referência para pessoas com deficiência que tem no todo o estado do Rio. Sim. São maravilhosos. Maravilhosos. Não cria-se mais, não tem vaga para entrar. Eu já tentei vaga para mim e para minha filha lá, não consegui vaga nem para mim nem para minha filha. E ela falou, perguntei, como é que faz pra gente conseguir vaga? Ela falou, tem que esperar alguém sair. Eu falei, mas quando que alguém sai? Só morrendo a pessoa, né? Tem muito mais gente querendo entrar em centro de tratamento público do que sair. E aí a gente precisa entrar numa discussão também mais profunda, porque a gente, enquanto comunidade, a gente, enquanto classe política e sociedade, a gente tem que ir além. Não adianta eu pedir para as prefeituras e os estados criarem centro de tratamento se a gente não pensar na formação de profissionais. Porque não tem profissional para todo mundo. Não tem. Então a gente vê aqui no Brasil um monte de centros de tratamento esvaziados de profissionais, atendendo pouquíssimas pessoas, uma fila de espera que é, no mínimo, 10 vezes maior do que o potencial de atendimento, e a gente não consegue resolver a raiz do problema, que é o quê? A gente precisa ter mais faculdade de fono, a gente precisa ter mais faculdade de terapia ocupacional, a gente precisa ter mais formação de profissionais, porque senão não adianta eu ter o centro de atendimento e eu não ter gente para atender essa galera. E tem uma especialização na Faculdade de Medicina que fale do TEA, de autismo. Não tem. Hoje em dia, todas as especializações que você faz de autismo são cursos particulares. Pessoas que promovem um curso de fim de semana de 40 horas, que você vai lá, fica sexta, sábado, domingo nesse curso lá e você conhece um pouco do autismo. As faculdades hoje em dia não prepara nenhum médico para tratar do TEA. Não prepara. Não tem. Então, eu acho que entra também na política pública também de a gente ter não só o centro, mas pessoas qualificadas na área da medicina também. Para ter cadeiras na própria faculdade. A gente não ouve tanto médico falando tanta besteira que deveria falar o contrário. Isso aí também achei interessante questão. Projeto de lei, obrigatória disciplina sobre TEA na faculdade. Eu queria que vocês deixassem um recado, como eu tinha falado, né? Agradeço desde já a todos que estão nos assistindo, todos que nos acompanham. Eu queria que vocês deixassem um recado final, se vocês pudessem dizer uma palavra para os 220 e poucos milhões de habitantes do Brasil. O que vocês diriam? Fala você. Ou quer que eu fale primeiro? Fala primeiro. Eu diria que não é fácil ser autista. O Brasil é um país que é difícil ser pessoa em geral. Ser uma pessoa autista já é bem mais difícil. Mas a gente não pode desistir. Eu tava falando outro dia... Hoje eu falei no Instagram uma coisa que o ano tá acabando, mas não tá acabando com a gente. Boa. Então, a gente tem que manter a nossa cabeça erguida e não podemos desistir. Porque um dia de cada vez a gente vai chegando lá.
como uma amiga que ficou internada no hospital psiquiátrico sempre me dizia, de passinho em passinho a gente faz o caminho. Então, vamos fazendo o caminho, um dia de cada vez. E muito obrigado por nos convidarem para participar, João. E eu agradeço por estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Eu não tenho muita coisa a falar, não, porque eu já falo bastante já, mas eu digo assim, a palavra da minha vida, eu uso ela sempre. Amar, amar, amar. Se você amar o autista, se você ama o que você faz, se você gosta dele, se você botar o amor no tempero, vai sair do outro lado. Muito bom. Tá? O amor é, para mim, a palavra básica de tudo. Ame, ame, ame. Obrigado por essa oportunidade, João. Eu que agradeço. E vamos lá lutar pelos nossos TEAs. Perfeito. Fechou, Pedrão? Perfeito. Deu 1 hora certinho. Esse é muito Disciplinado. bom também, né? Bate um fato pra gente, Pedro.